Vamos acabar com alguns mitos sobre a previdência privada. Primeiro, ela não é apenas só sobre aposentadoria. Eu vou mostrar para vocês que ela pode ser um ótimo instrumento para tu acumular patrimônio. E segundo, o segundo mito, e esse eu confesso para vocês que eu também tinha até pouco tempo atrás, quando eu fui estudar mais sobre esse assunto, é que toda previdência privada é uma bosta e só serve para botar dinheiro na mão dos bancos. O assunto de previdência é bastante completo e até teve alterações recentes, mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que a previdência deveria fazer parte da tua carteira de investimentos. Mostrar aqui 7 benefícios da previdência privada, teriam outros, mas eu botei só como 7. O primeiro benefício é, tu pode recuperar uma parte do imposto de renda que tu já pagou se tu investir na modalidade PGBL. Mas não é todo mundo que vai poder fazer isso, é apenas se tu já tem imposto que tu foi retido na fonte. Muitas vezes quando a pessoa é trabalhador autônoma, isso não acontece, não teria que ir por uma outras regrinhas. Mas se tu é um trabalhador ou servidor público, ou se tu é um trabalhador CLT que já tem o teu imposto de renda descontado na fonte, possivelmente essa opção vai te ajudar e aí tu vai poder recuperar uma parte do imposto que já foi pago e eu vou mostrar depois uma simulação aqui de uma pessoa que ganha 100 mil reais no ano, que é mais ou menos uns 8 mil reais por mês, para vocês verem qual seria o impacto disso no teu bolso. Porque talvez tu já tenha ouvido falar, eu com certeza já tinha, que tu tem benefícios tributários em fazer certos investimentos na Previdência. Mas entre tu ouvir falar benefícios tributários e tu realmente ver o quanto de dinheiro tu pode botar no teu bolso e tirar das mãos do governo, é uma diferença bem grande e isso eu quero mostrar para vocês na sequência do vídeo. Segundo benefício é que fundos de previdência não têm come-cotas. Se tu não sabe o que é come-cotas, eu vou te explicar. Basicamente, a maioria dos investimentos tem cobrança de imposto de renda e geralmente esse imposto de renda ele é cobrado quando o investidor resgata. Se a pessoa tem lucro, é cobrado imposto de renda sobre esse lucro. Só que o governo começou a olhar que tinha alguns investidores que ficavam investindo por um prazo muito longo e o governo não conseguia cobrar imposto desses investimentos, já que não eram feitos nenhumas vendas. E aí ele criou o tal chamado de come-cotas, que é basicamente um imposto de renda que incide sobre alguns tipos de fundos de investimento e aí, mesmo que tu não resgate, mesmo que teu dinheiro fique lá investido dentro do fundo, 2 vezes ao ano o governo vai lá, o leão vai lá e abocanha uma parte do teu ganho. E isso no longo prazo faz uma diferença brutal. Uma regra já para tu aprender sem precisar fazer nenhum cálculo. Sempre que tu adiar o pagamento do teu imposto de renda, tu vai deixar os juros sobre juros trabalhar melhor para ti. E aí mesmo que seja cobrado imposto de renda lá no final sobre um valor maior, que é o teu patrimônio vai estar crescendo, isso ainda vai te dar mais dinheiro no bolso do que se ao longo do caminho várias e várias vezes tu é sendo cobrado imposto de renda, o que também acontece com pessoas que fazem muitas operações de venda. Então, muitas vezes, quem gira a carteira acaba tendo esse prejuízo tributário, porque está toda hora pagando imposto de renda, presumindo que a pessoa está fazendo essas operações com lucro. Olha aqui, eu trouxe esse artigo da XP, mas é basicamente para a gente ver o gráfico aqui, ó, esse amarelo ficou meio ruim, mas basicamente aqui, ó, essa linha amarelo é a simulação de 10 anos de investimento num investimento que não tem come cotas, como por exemplo um fundo de previdência privada. E aqui, nessa linha aqui, é uma simulação de um fundo de investimentos com come cotas que tenha uma alíquota de 15%, ou ali embaixo é um fundo com come cotas que tem alíquota de 20%. E olha aqui que na diferença, aqui fica mais fácil de ver, apesar dessa cor amarela ficou horrível, que a diferença em torno desses que têm come cotas para os que não têm, em apenas 10 anos, foi em torno de 30 mil reais, considerando um investimento de 100 mil reais iniciais. E lembrando, a simulação foi feita com apenas 10 anos. Se tu pensar em prazo maior, 20, 30 anos, esse valor pode chegar facilmente, essa diferença, a centenas de milhares de reais que tu estaria deixando na mão do governo caso tu invista em um investimento que tem come cotas. Terceiro benefício, aqui muito importante, pouca gente pensa nisso, porque o brasileiro não tem o costume de se planejar para a sua morte. Geralmente, por mais que a pessoa até tenha bens e vá deixar um patrimônio para os filhos, que não seja apenas dívidas, não existe um planejamento de como esse patrimônio vai realmente chegar na mão dos filhos. E é muito comum daqui a pouco o patrimônio da família estar em imóveis. E aí, para os herdeiros conseguirem aquele patrimônio, tem que entrar em inventário
E não vamos nem entrar no caso que tenha brigas, vamos supor que todo mundo é amigável, todo mundo se entendeu e apenas vai ter o processo burocrático do inventário. Só que quando chega o inventário, tem vários impostos que têm que ser pagos e também as custas do inventário. E muitas vezes os herdeiros não têm um dinheiro tão alto disponível. Porque vamos pensar, se a pessoa deixou para os filhos 2 imóveis de 300, 400 mil reais cada imóvel, já dá praticamente R$ 1 milhão dentro do inventário. Isso vai gerar um valor relativamente alto para se pagar. Possivelmente vai passar de R$ 10 mil entre impostos e custas. E aí, essas pessoas não estão planejadas, de onde é que elas vão tirar o dinheiro? Então é meio curioso, mas para eles receberem o dinheiro que eles têm direito, aquele patrimônio que está em herança ali, eles têm que ter dinheiro para receber esse dinheiro. Então, às vezes, esse processo é bem complicado e poderia ser simplificado se a pessoa que morreu tivesse um plano de previdência privado, porque esse plano não entra em inventário e o pagamento do benefício, ou o montante total, ou o pagamento em renda mensal, isso aí outros detalhes que eu não vou entrar nesse vídeo, mas só para tu saber que existe essa opção. Quando tu faz aporte na previdência, depois de um certo tempo, tu pode resgatar esse dinheiro que tu acumulou lá, ou também tu pode entrar em contato com a seguradora e pedir para transformar esse valor que tu acumulou em uma renda mensal vitalícia, por exemplo, ou uma renda mensal por algum período. Aí eles vão fazer alguns cálculos e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em outro item, mas só para tu saber que se tu tivesse uma previdência privada, o dinheiro ia cair na conta do beneficiário e ia facilitar muito aquele momento que é um momento muito delicado, de luto, que muitas vezes quem faleceu até era a pessoa que botava dinheiro na mesa, na família. E aí dessa forma é uma forma de evitar uma dor de cabeça, porque geralmente nesses momentos se tem muitas despesas financeiras e se as pessoas não se planejaram, isso acaba sendo mais uma coisa que a pessoa que está ali de luto tem que lidar. Outra vantagem muito grande é que existe portabilidade, ou seja, tu investe numa previdência hoje, tu não gostou dessa previdência, depois tu pode trocar para outra previdência, até uma que investe em outros investimentos. Por exemplo, tu podia ter uma previdência em renda variável e agora tu não, acho que não é interessante, eu quero investir em renda fixa apenas. Tu pode migrar de um plano de renda variável para um plano de renda fixa dentro de diferentes planos de previdência, e porque tu não saiu da previdência, dessa guarda-chuva que é planos de previdência, tu não vai pagar imposto de renda. Não é como um investimento normal, onde tu teria que vender para ir pegar esse dinheiro na tua conta e aplicar em outro investimento. Não, tu consegue fazer essa portabilidade sem pagar imposto de renda, o que é uma baita vantagem. Inclusive pode ter gente que pode usar isso para fazer a sua diversificação da carteira, fazer essa movimentação sem estar pagando esse imposto de renda. Ponto 5, que também é parecido com o anterior, tu investe num fundo de previdência, por exemplo, um fundo de previdência de renda fixa. Tu vai investir nesse fundo de previdência e dentro desse fundo de previdência ele vai investir em alguns produtos de renda fixa. E geralmente, se tu fosse investir em produtos de renda fixa, por exemplo, um CDB de um banco, fora de um plano de previdência, tu não consegue fazer esse investimento com prazo indeterminado. Geralmente tem um prazo, por exemplo, tu investe num CDB que vai ter um vencimento daqui a 3 anos, por exemplo, e aí quando vencer esse CDB, tu vai receber o dinheiro na tua conta e aí tu vai ter que decidir o que fazer com esse dinheiro. E obviamente, quando tu receber esse dinheiro na tua conta, teve a cobrança de imposto de renda. Se tu estiver investindo num plano de previdência, não há um vencimento. Por mais que dentro da carteira do fundo possa ter alguns investimentos que têm um prazo de vencimento, não há cobrança do imposto de renda porque fica tudo dentro da carteira lá do fundo de previdência. Não é algo que vai cair na tua conta para tu ter que reinvestir de novo. Só vai vir para tua conta quando e se tu quiser fazer o resgate. Então não ter vencimento, de novo, tu está atrasando o pagamento de imposto de renda e eu já falei para vocês que sempre que tu fizer isso, tu vai ter um ganho no teu dinheirinho que vai estar trabalhando com juros sobre juros de forma mais eficiente para ti. Benefício 6. Se tu optar pela tabela regressiva, o imposto de renda vai diminuindo ao longo do tempo e depois de 10 anos ele chega a uma alíquota de 10%, que dos investimentos que tem a cobrança de imposto de renda é a menor alíquota que tu pode chegar. E como eu já tinha citado aqui, tu vai investir no plano de previdência, vai estar tendo o teu patrimônio lá dentro desse plano, vai crescendo. Em algum determinado momento, tu pode escolher sacar tudo, tu pode escolher sacar uma parte, tu pode dizer para a seguradora fazer um cálculo. Vamos pensar que tu tem lá
2 milhões de reais que tu acumulou ao longo de 30 anos. Tu pode pedir seguradora, esses 2 milhões de reais, por quanto tempo tu pode me pagar uma renda de, sei lá, 7 mil reais? Aí ela vai fazer o cálculo e vai te dizer, por tantos anos. Ou tu pode chegar e dizer, não, seguradora, eu quero uma renda até eu morrer, e depois que eu morrer essa renda acaba, ou depois que eu morrer essa renda eu quero que passe uma parte para os meus herdeiros. Claro que a seguradora tem os interesses dela, ela vai cobrar algumas taxas para fazer essa administração, e possivelmente se tu administrasse esse teu dinheiro, tu ia conseguir fazer uma retirada maior por mais tempo, caso tu invista de forma correta. Mas vamos pensar, se tu já teve toda a disciplina financeira de conseguir acumular esse patrimônio, possivelmente um pouco sobre investimentos tu conseguiu aprender. Então eu acho que na maior parte das pessoas faria sentido ela mesma gerenciasse investimentos. Nem que ela gerenciasse fazendo simplesmente só resgates periódicos desse montante que está lá administrado pela seguradora, porque tu pode deixar eles gerenciando esse dinheiro lá que vai rendendo e tu só vai fazendo resgates parciais. Mas então em qual caso que, por exemplo, pode ser bem interessante daqui a pouco tu fazer uma opção de renda vitalícia? Ou seja, aquele dinheiro que tu acumulou não é mais teu, a seguradora agora vai se comprometer a pagar um valor mensal para ti ou para o teu beneficiário. Isso é bem interessante no caso daqueles pais que acumularam esse valor e eles querem passar um patrimônio para os filhos, mas eles têm muito medo que aquele filho não vai saber administrar, que ele vai gastar tudo, que ele vai fazer furada. Então, em vez de dar a bolada nas mãos daquele filho, como uma forma de proteger ele não vai receber aquela bolada, ele vai receber uma renda mensal vitalícia. E essa pode ser uma das situações em que essa opção pode vir a ser interessante. E são apenas 7 benefícios, teriam outros, mas não quero cansar vocês e eu já vou mostrar para vocês a simulação de uma pessoa que ganha 100 mil reais por ano, quanto que ela estaria sendo beneficiada ao investir num plano de previdência privada. Mas eu gostaria de saber, se está gostando do canal, clica para se inscrever e compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza muita gente não sabe nada e está perdendo muito dinheiro ano após ano por não saber os benefícios da previdência privada e de ter uma carteira de investimentos para te ajudar a acumular um patrimônio. Que lembra que eu falei lá no início do vídeo, não necessariamente tu vai fazer uma previdência privada para se aposentar com esse dinheiro. Tu pode simplesmente fazer uma previdência privada porque tu quer acumular um capital e depois de 10 anos, usando os benefícios que a legislação te permite, tu pode escolher resgatar todo aquele valor que tu acumulou. Claro que o mais esperto seria tu ir resgatando ano após ano, porque o prazo de 10 anos para a alíquota de imposto de renda, ele é contado no momento que tu faz o investimento. Então, no ano zero, tu fez o primeiro investimento, depois de 10 anos, vai ser 10% a alíquota sobre esse primeiro investimento. Agora, o investimento que tu fez ali um ano antes desse resgate, ele recém está contando os anos para baixar a alíquota de imposto de renda. Então, teria que ter mais alguns cuidados, mas sim, é possível chegar com planejamento para uma alíquota de apenas 10%. E olha a simulação aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, a pessoa ganha 100 mil reais por ano, vai pagar a alíquota de 27,5%, maior alíquota de imposto de renda. O valor do imposto de renda seria 27.500. E aí, tirando a renda bruta menos o valor do imposto de renda, considerando que é só isso, não vamos considerar mais gastos com educação, saúde, só para simplificar aqui, vamos pensar só na previdência e na renda da pessoa e no cálculo do imposto de renda. A pessoa teria na sua conta ao longo do ano R$ 72.500 que ela poderia gastar, porque os outros 27.500 seriam retidos pelo governo. Vamos pensar numa pessoa que trabalha em uma empresa ou um servidor público em que o imposto de renda já é retido e só cai na conta da pessoa o valor líquido de imposto de renda. O PGBL, como eu mencionei brevemente, é um tipo de plano de previdência que te permite abater 12% da tua renda bruta tributável para conseguir esse benefício tributário. Então lembra, a renda era 100 mil, 12% é 12 mil reais. Desses 12 mil reais que anteriormente tinha sido cobrado imposto de renda na alíquota de 22,50, a gente vai conseguir recuperar 3.300, que nada mais é esses 12 mil reais vezes a alíquota de 27,5. Então, 3.300 a pessoa vai conseguir recuperar. E aí vamos relembrar, a renda líquida da pessoa naquele ano seria 72.500. No outro ano ele vai recuperar os 3.300.
porque ele investiu num plano de previdência PGBL, e aí no outro ano ele vai informar isso na declaração de imposto de renda, vai fazer a declaração completa, vai informar isso, e aí vai conseguir essa restituição desse valor. Claro que considerando todas as outras coisas do imposto de renda constantes. Nada que aumente o valor de imposto de renda a pagar e nada que dê mais dedução para essa pessoa. A gente está pensando só na renda dela e nesse benefício tributário da Previdência. Então a pessoa teria esses 3.300 de volta e, claro, ainda tem o valor do investimento em si, que a pessoa investiu esses R$ 2.000, depois de um ano ele vai ter rendido. E aí eu considerei aqui um investimento que rendeu 10% naquele ano. E aí então, no ano seguinte, a pessoa vai ter acumulado R$ 16.500, que é 3.300 da recuperação do imposto de renda e mais 13.200, que é o valor investido mais a rentabilidade. Então, só para ver uma linha do tempo aqui, ó, em 2023 a pessoa investiu no plano de previdência, investiu os R$ 12.000. E aí em 2024 a pessoa teria recuperado, depois de fazer a declaração de imposto de renda e entrar na restituição, a pessoa recuperaria 3.300. E aí vamos pensar que fechou um ano da data que a pessoa investiu aquele dinheiro em 2023, e em 2024 a pessoa teria ali os 3.200, que seria o resultado desse investimento, somando com o valor de imposto que ela recuperou. Em 2024 a pessoa teria, fazendo essa manobra aqui, 16.500. Claro, teria muito mais assuntos para a gente tratar quando a gente fala sobre previdência, mas eu vou dar mais duas dicas. Evite taxas de carregamento e taxas de saída. Hoje em dia existem boas opções que não cobram esse tipo de taxas, então tu não tem por que aceitar esse tipo de taxa. Taxa de administração, não aceite mais do que 2%, 2% já é uma taxa mais ou menos cara. E se tiver taxa de performance, também não aceite mais do que 20%. Idealmente, sem taxa de performance ou uma taxa menor. E fuja dos bancões, porque realmente nos bancos maiores é onde tem os piores planos de previdência. Tem planos de previdência que não ganham nem do CDI no longo prazo, que é um absurdo, e cobram taxas maiores do que 2%, por exemplo, 3, 4% de taxa de administração. E acreditem ou não, por falta de educação financeira, existem bilhões de reais dos brasileiros investidos nesses fundos de previdência dos bancões. Então a previdência não é ruim. Esses fundos dos bancões podem ser muito ruins, mas existem hoje opções muito boas e tu vai ser bem esperto se tu incorporar elas no teu plano de crescimento patrimonial. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.